Gente querida, bom dia, aqui estou eu de volta, vivo. Olha só, nessa terça-feira, 25 de julho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta. No Palavra Plena de hoje, vale a pena dizer, porque eu estou aqui exercendo o privilégio de apresentar esse programa, que tem como meta precípua expor o conteúdo das Sagradas Escrituras, mas de modo a você ver beleza no cristianismo. Então eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias. Estou firme no propósito de expor Jeremias até o seu último capítulo. Então, Jeremias capítulo 12, versículo 5, diz assim, olha só. Jeremias, Deus se dirigindo ao seu profeta. Se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Olha só, com os que vão a cavalo. Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? O compromisso com a palavra. Veja, com a encarnação da palavra, com a proclamação da palavra, a palavra de Deus. Quer dizer, colocar-se ao lado da verdade significa invariavelmente ter problema com os seres humanos. Olha só, não apenas fora da igreja, dentro da igreja. Em grande parte das vezes, principalmente dentro da igreja. Tudo isso cansa. Eu posso falar sobre a minha experiência de 2018 para cá. Eu provei desalento, tentação. Ao ver o comportamento dos cristãos, nesse contexto de polarização política, eu senti a tentação de me cansar da igreja, definitivamente. E tive que enfrentar a sugestão diabólica que anelava me fazer crer que a espécie humana é inviável. O homem é incorrigível, não muda nunca. Acontece que eu tive que fazer um contraponto a esses sentimentos profundamente negativos, a essas sugestões diabólicas, a partir da boa doutrina. Eu não tenho motivo para desistir da igreja, porque eu faço parte dela. E apesar dos meus pecados, há irmãos que não desistiram de mim, e o próprio Cristo não me abandonou. E a igreja continua sendo a menina dos olhos do Senhor. Não estou falando sobre instituição, estou falando sobre seres humanos reais que tiveram encontro real com Cristo, com todas as suas imperfeições. E também não posso deixar de crer em regeneração, porque eu tenho testemunho de pessoas que foram visivelmente regeneradas. Eu tenho a lembrança do que essa graça fez por mim. E ainda tenho diante dos meus olhos o que a própria Bíblia ensina, que é possível o ser humano ser transformado pela graça divina. Contudo, esses períodos de desalento, de cansaço, de ceticismo, de desejo até mesmo de abandonar tudo, fazem parte da vida cristã. Me lembro de Francis Schaeffer, famoso pensador americano, que ele passou por uma crise como essa, o que o levou a separar tempo para ficar em solitude na presença de Deus. Ele conta que, como ele trabalhava em Uemu, uma cidade dos Alpes suíços, ele separou tempo para andar por aquelas montanhas, enquanto pensava no significado da verdadeira espiritualidade. E dessa sua crise, da sua busca de resposta,
saiu uma obra muito importante, das mais importantes da sua vida, o livro A Verdadeira Espiritualidade, no qual ele apresenta o modo de vida cristão, como vivenciá-lo e o que ele significa. Então, essas crises são inerentes à luta por ficarmos sempre do lado da verdade, ainda que saibamos que o preço pessoal será alto. Então, é aquilo. Não devemos ficar surpresos, porque o que esperar de um mundo caído como esse? Responda-me. Sabe? Por que ficarmos surpresos? O que esperar de um mundo caído como esse? É claro que nós vamos ter oposição dos que se encontram lá de fora. E por que nos surpreendermos com a oposição dos que estão do lado de dentro? Pergunto a você. Não faz parte desse mundo caído perverter a verdade? Transformar a igreja em sinagoga do diabo? Não é sintoma da queda uma pessoa permanecer anos numa igreja sem se converter, infernizando a vida dos verdadeiros cristãos, fazendo com que a causa de Cristo caia em descrédito? Pois bem, a Bíblia nos põe com os pés no chão. Usando o português da rua, eu diria o seguinte: nós não fomos enganados. Ela disse que não seria fácil essa travessia, do ponto da nossa conversão até a entrada no céu, naquele lugar onde Cristo habita, a glória de Deus se manifesta, nesse planeta, nessa realidade, nesse mundo espiritual santo, no qual viveremos para sempre, jubilosamente para sempre. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre esse mundo caído? Isso aqui, vamos dizer o seguinte, é um bom coach, sabe? Eu nem sei se eu deveria estar usando a palavra, acho que não. Mas o que eu estou querendo, na verdade, é fazer um contraponto a essa atitude responsável de gente que quer vender curso de autoajuda e que, portanto, pinta uma realidade rósea, diametralmente oposta a desse mundo real, descrito nesse verso pelo profeta Jeremias. Então, o que a Bíblia nos ensina? Se você quer viver uma vida bem-aventurada, uma vida exitosa, não estou falando de fama, não estou falando de dinheiro, estou falando de poder. Exitosa do ponto de vista de você passar por esse mundo sem perder o ser, continuando a amar, apesar de sentir o desamor na carne. Investindo no ser humano, apesar do ser humano frequentemente não nos dar motivo para que o sirvamos em amor. O que a Bíblia nos ensina? Olha só, sobre esse mundo, sobre o cumprimento da nossa missão nesse planeta, sobre a decisão de ficarmos do lado da verdade. Em primeiro lugar, essa passagem que nós acabamos de ler afirma que há diferentes níveis de luta nesse mundo. Nós nos propomos a cumprir o nosso chamado, que sempre, invariavelmente, envolve, seja qual for a atividade missionária, ficar do lado da verdade, encarnar a verdade, ensinar a verdade, proclamar a verdade e assim desmascarar o erro. Veja só. O que essa passagem nos ensina é que ao tomarmos essa decisão, nós enfrentaremos diferentes níveis de luta. Olha o que o profeta diz. Ou melhor, o que Deus diz para o profeta. Olha, antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou familiarizado com a interpretação que Calvino faz dessa passagem, que não me convenceu muito. Calvino acredita que esse verso ele se dirige a Israel. Ele me parece, e essa não é apenas a minha opinião, a opinião de outros autores, de outros comentaristas, que ele se dirige a Jeremias, que, conforme podemos observar em outras passagens do seu livro, estava sujeito a crises dessa natureza. E as enfrentou. Sobre elas falou
com muita franqueza. Então, Deus diz para Jeremias, Jeremias, lindo isso, ele chamando seu servo pelo nome. Ele o conhece, ele o amava, apesar das suas lutas, apesar das suas crises, apesar das suas dúvidas. Se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Então, veja só, há aquela corrida, aquela disputa que travamos com homens que vão a pé, e há também o enfrentamento, aquele desgaste, aquela corrida que travamos com os homens que vão a cavalo. Quer dizer, há uma coisa que é difícil, mas que se nos afigura como algo que está dentro da nossa capacidade de enfrentamento, e aquilo que parece e que de fato excede as nossas forças. Podemos nos ver correndo com os homens que vão a pé, podemos correr com os homens que vão a cavalo. Podemos enfrentar crises com pessoas que são ingênuas, que são tolas, que são ignorantes, que são más. E nós podemos enfrentar crises com pessoas que são perversas, diabólicas, mesquinhas, portadoras de um espírito homicida, que deliberadamente se insurgem contra a verdade. Então Jeremias fala no seu livro sobre esses níveis. Ele demonstra, portanto, reconhecer que Deus os reconhecia. Ele fala também em termos de terra de paz e batalhas que são travadas na floresta do Jordão, naquela região de aluvião, onde o rio transbordava, na floresta densa, onde os seres humanos encontravam naqueles dias animais ferozes. Então ele diz assim, você pode travar batalhas, vamos trazer para os nossos dias, para as nossas igrejas, igrejas que têm suas crises, mas que estão vivenciando um momento de certa normalidade, ou seja, quer dizer, as pessoas estão se relacionando apesar das suas imperfeições. A igreja tem os seus inevitáveis problemas, porém, quer dizer, são problemas que desgastam, podem roubar nossa noite de sono, nos fazer chorar, mas nós sabemos daqueles que são catastróficos, que nos levam a olhar para a direita, para a esquerda e dizer o seguinte, eu não estou lidando com irmãos, eu estou lidando com canalhas, eu estou lidando com gente perversa, que nunca nasceu de novo. Então vale a pena também aqui nesse ponto dizer o seguinte, existem os problemas que são inerentes à vida de toda e qualquer igreja, seja qual for o seu sistema de governo, por melhor que essa igreja seja. Observe que as epístolas do Novo Testamento foram praticamente todas escritas para resolver problemas enfrentados pelos pastores, pelos presbíteros, pelos bispos, pelos apóstolos, nas igrejas do primeiro século. Agora, nós encontramos, somado aos problemas naturais da igreja, os problemas que são inerentes ao funcionamento de igrejas evangélicas, batistas, presbiterianas, metodistas, pentecostais, evangélicas brasileiras. Aí nós lidamos com problemas artificiais, problemas que não precisariam necessariamente existir. Só existem em razão de uma cultura socialmente construída. Sobre isso muito eu poderia falar, mas eu não tenho tempo. Então, vamos avançar. As Escrituras nos falam, portanto, sobre diferentes níveis de luta. Então, homens que vão a pé, homens que vão a cavalo. Terra de paz, floresta do Jordão. Em segundo lugar, essa passagem declara que a vida cristã, a relação com Deus, o compromisso com a verdade, toda essa dinâmica da existência do regenerado, daquele que ama o seu Criador, é extenuante.
É extenuante mesmo, não dá para romantizar a vida cristã. Ele fala em termos, Jeremias, de correr. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé. E ele fala também em termos de uma competição. Ele fala de uma vida vivida em períodos de relativa paz, e ele fala de uma vida vivida na floresta do Jordão, em períodos que demandam vigilância total, em que você se vê na trincheira. Então, não podemos romantizar também com relação a esse ponto. Além de haver níveis diferentes de enfrentamento, é da vida cristã a luta. Olha os verbos: correr e competir. Então não é vida para vagabundo, não é vida para covarde. Covardia, não tem como você viver o cristianismo nutrindo um espírito covarde. Porque, invariavelmente, o seu compromisso com a verdade vai passar por provas. E o que caracteriza a covardia? Você tremer de medo, se comportar como um menino, sabe? Deixar os seus companheiros sozinhos no campo de batalha, sabe? Fugir da luta. Essa é a covardia. Ela significa o seguinte: você não se manter do lado da verdade quando isso lhe é custoso. Quando você assim o faz, a Bíblia o chama de covarde, e definitivamente os covardes não entrarão no reino dos céus. Porque os covardes não seguem a sua consciência, eles seguem o seu instinto de preservação, eles seguem os seus ideais egoístas, sabe? Eles se relacionam com Deus na exata proporção em que isso se lhes afigura como vantajoso. O Senhor Jesus falou muito sobre isso, a ponto de dizer que aqueles que querem fazer uma aliança com Ele precisam pensar muito bem sobre o que estão fazendo. Seguir a Jesus é perigosíssimo. Você está andando com Ele e, de repente, você vê soldados romanos vindo para apanhá-lo e você se pega identificado com alguém considerado subversivo. Em terceiro lugar, essa passagem nos ensina que a providência divina opera de modo a nos preparar para desafios maiores. Então, há uma dinâmica da vida cristã, do cumprimento do nosso chamado. Quer dizer, dessa espécie de cristianismo que tem como característica proclamar a verdade, defender a verdade, lutar pela verdade. O que Jeremias declara é que os momentos em que você corre com os que vão a pé são aqueles nos quais Deus está forjando em você um caráter, um nível de fé, uma envergadura moral que o prepararão para aqueles momentos em que você terá de correr com os que vão a cavalo. Meu Deus, como eu vivi isso. Dos 20 aos 45 anos, eu trabalhei dentro da igreja. Do gabinete para o púlpito, do púlpito para o gabinete. A partir de 2007 eu fui para a rua. Conheci o inferno. Perdi todo o romantismo com relação à natureza humana. Eu diria o seguinte, que até 2007 eu era um calvinista teórico. Eu acreditava intelectualmente no calvinismo. Sobre o que eu estou falando? No seu conceito sobre a incapacidade total do homem, da depravação humana, da tendência humana ao mal. Mas, apesar da minha antropologia ser calvinista, na prática eu lidava de uma forma muito romântica com os seres humanos. Eu acreditava que as pessoas não eram capazes de fazer aquilo que eu não me imaginaria fazendo se estivesse em seu lugar. Não estou dizendo que eu não tenho ambiguidades na vida. Também não estou querendo dizer que não haja
Cara, gente transformada nesse mundo. Mas o que eu estou falando é que há coisas que se nos afiguram como obscenas, hediondas, cretinas, mesquinhas. Você olha para elas e você diz: Deus me preserva de um comportamento como esse. Isso é muito feio. Aí você olha para a vida de alguém e diz: essa pessoa deve ter a mesma percepção da vida que eu tenho. Ela não seria capaz de fazer isso. Mas a vida me ensinou que muitas dessas com que nós nos relacionamos são capazes de fazer o que é abominável. Então, o que eu vi foi Deus durante aqueles 25 anos iniciais de ministério, veja só, nos quais eu tive muitas lutas, mas nada comparáveis ao que eu passei a enfrentar depois que fui para as ruas e dei início à minha luta nas favelas, na arena pública, visando a defesa dos direitos humanos, a criação de uma cultura de valorização da santidade da vida humana, ou de valorização da vida humana, e de preservação desse valor inegociável do cristianismo, que a vida humana é sagrada aos olhos do seu Criador, porque o ser humano foi criado em mais semelhança de Deus. E quando eu comecei a pregar sobre algumas coisas que até então não faziam parte da minha pregação, eu percebi que aquela mesma mensagem se transformou num teste para pessoas que pareciam me ouvir alegremente, mas até o ponto em que a mensagem as contrariou e passei a ter inimigo no país inteiro. Em último lugar, essa passagem nos ensina, porque é uma exortação que Deus faz ao seu servo Jeremias, que nós temos que nos preparar para correr com os que vão a pé, e em correndo com os que vão a pé, nos prepararmos para corrermos com os que vão a cavalo, de em dias de paz, tirarmos as lições possíveis da vida, a fim de nos prepararmos para aqueles momentos em que a providência vai nos lançar para a floresta do Jordão. Então, o que fazer? Olha só, em primeiro lugar, a nós nos cabe nos exortarmos a fim de nos comportarmos como soldados. Se você não for enérgico consigo mesmo, se você mantiver aquele comportamento efeminado, e aqui eu falo daquela caricatura da verdadeira feminilidade, se você não for capaz de dizer: é ridículo sair da trincheira, abandonar os companheiros, correr da luta. Se você não for capaz de dizer para si mesmo: um ser humano como eu não faria esse tipo de coisa, você vai sofrer derrotas. Você não vai suportar nem mesmo correr com os que vão a pé. Então a primeira coisa que essa passagem nos ensina, Deus está sendo direto. Veja só, está sendo honesto com seu servo. Ele o está consolando, mas o tratando como homem. Ele diz o seguinte: se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? O que ele está chamando, ele está, aqui é uma linguagem muito semelhante àquela que nós encontramos nas Forças Armadas, e é um lado luminoso nessa vida. Eu mesmo mantenho na minha mesa de trabalho aquelas balsas dentro das quais as tropas aliadas desembarcaram no dia D, nas praias da Normandia. Eu tenho uma estatuazinha de um soldado americano da Segunda Guerra Mundial. Quando eu olho para esses filmes, aqueles gestos de coragem, aqueles homens saltando de paraquedas, em terreno minado, literalmente, bomba para todo lado, e tomado pelas tropas adversárias, quando eu olho para aquilo, eu digo: olha, eu não tenho direito de preservar a minha vida. Quando eu fui para o cemitério da Normandia,
e vi aquele mar de cruzes, todas com a mesma data, 6 de junho de 1944, 6 de junho de 1944, 6 de junho de 1944, se não me falha a memória, 6 de junho de 1944, aquele mar de cruzes, todos morreram no mesmo dia. Rapazes de 18, 19, 20 anos. Eu fui num cemitério na França, onde me deparei com uma cruz na qual estava escrito: do nascer ao pôr do sol, a sua memória não será esquecida por nós. Mum and Daddy, papai e mamãe. Eram uns pais de um soldado inglês ou americano, homenageando seu filho morto com a idade entre 19 e 20 anos. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Exortarmos a nós mesmos. Sabe, Martin Lloyd Jones diz que o segredo da vida cristã é você dizer o quê? Sabe, você diante de um comportamento vergonhoso, dizer o quê? Eu, nascido de novo, portador da palavra de Deus, regenerado pela graça, habitação do Espírito Santo, me comportar de uma forma tão mesquinha, demonstrar menos zelo pelo meu Deus do que adeptos de ideologias e de outras religiões demonstram por aquilo que creem? Em segundo lugar, nós precisamos desromantizar a vida. Você vai ter que enfrentar aqueles que correm a cavalo. Você vai se ver na floresta do Jordão. Então, nenhum romantismo. O que significa o seguinte, não abra mão de estar sempre vestido da sua armadura. O mundo é caído. Entenda uma coisa, você se propõe a fazer o bem, enfrenta invariavelmente lutas, porque nós estamos no mundo caído, há um reino espiritual que atua nesse planeta. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. É isso que a palavra de Deus nos fala. Nos ensina com muita clareza e aquilo que a vida nos ensina. Terceiro lugar, buscando socorro na provisão divina. Respondendo à pergunta, como nos preparar para essa história de correr com os que vão a cavalo e para esses momentos em que a vida nos lança para a floresta do Jordão? É buscando socorro em Deus, entendendo que o suprimento para as suas necessidades excede em muito, infinitamente, a tudo que você precisa para, nesse mundo, não perder o ser. Entenda, está em curso a construção de uma bela biografia. Na verdade, quando nós vemos Jeremias nesse mundo, correndo com os que vão a pé, com os que vão a cavalo, em terra de paz, na floresta do Jordão, o que nós vemos é Deus, pelo seu governo soberano, usando o seu servo, permitindo às vezes que a vida se volte contra ele, a fim de dar a oportunidade ao seu filho de o glorificar e escrever uma bela biografia. E é essa oportunidade que Deus está dando a você e a mim. Vamos orar? Pai Santo, nós o agradecemos pelas lutas. Bendizemos o teu nome pelo privilégio de o servirmos. E agora pedimos a ti, Senhor, prepare-nos para a vida. Livra-nos da desonra. Que em tudo glorifiquemos o teu nome, vivendo com coragem, mantendo os nossos valores, princípios, ideais, no momento em que eles tornam a vida mais difícil para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, olha só. Nesse final do programa eu tenho alguns avisos para dar para todos. Eu espero que você guarde aí. Olha, em primeiro lugar, eu quero falar sobre os cursos que eu estou ministrando no Hotmart, Hotmart. Dá uma olhada depois na descrição desse vídeo. Vai lá no link do Hotmart para você conhecer os cursos que eu estou ministrando. Como também acione o link na descrição desse vídeo da Amazon. Eu coloquei 3 livros recentemente, 3 e-books à disposição de todos. E-books, livros curtos que podem ser lidos no seu aparelho de celular, tá bom? Olha só, quero também lembrar a você a viagem a Israel.
Do dia 24 de fevereiro ao 29, nós estaremos percorrendo o Egito e Israel. Viagem imperdível. Telefone de contato está também na descrição desse vídeo, tá bom? Vai lá e aí vai ser um prazer você viajar, tê-lo ao meu lado nessa viagem pela qual a qual eu estou aguardando com ansiedade. É uma delícia estar nesse mundo, na terra onde, esses fatos todos que se encontram na Bíblia ocorreram. Também quero lembrar que eu estou pregando todo domingo às 10h30 da manhã no centro de Niterói, na rua Andrade Neves, número 31. Todo domingo, 10h30. A rua Andrade Neves 31 fica atrás do Plaza Shopping, tá bom? Centro de Niterói, 10 minutos a pé da estação das Barcas. Não deixe de assistir o nosso documentário Cadê Você? É uma aula sobre segurança pública e fala sobre o tema do desaparecimento forçado no Rio de Janeiro. E, por fim, eu quero lhe lembrar que o meu ministério, esse trabalho de ensino pelas redes sociais, ele é bancado por pessoas que confiam em mim. Caso você queira contribuir, há 2 principais caminhos. Primeiro, você se tornar membro do meu canal. E o segundo é você fazer uma contribuição para esse Pix, palavraplena@gmail.com. Tá bom? É isso. Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.